O podcast Isaac falando com você, no quadro Sua Opinião, Sua Voz. Não reparem não, mesmo depois do futebol, me machuquei, mas a gente não pode parar de trabalhar. Por isso, temos duas guerreiras aqui que trabalham incansavelmente pela pauta PCD. Aline Brandão, mãe atípica, 8 anos ativista da causa, defensora da pauta, acompanhada da Caroline Barbosa, irmã atípica. Uma é mãe de 2 filhos, 42 anos de idade, moradora de Campo Grande. A outra, 2 anos de militância, irmã atípica, 25 anos de idade. Vamos considerar uma família atípica aqui em nosso quadro hoje. Aline Brandão, mais conhecida como Aline Teia ou Aline Brandão? Aline Brandão. Aline Brandão. Acompanhada da sua filha, da sua irmã, da sua... Vocês parecem irmãs? Caroline Barbosa. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Aline, diga uma coisa pra mim. Como você identificou esse dom? Hoje nós estamos aqui com alguns equipamentos que você trouxe. Fala um pouco mais sobre a sua história, a sua trajetória. Tá, poxa, de quebra-cabeça colorido. Fale um pouco mais para todos os nossos ouvintes, telespectadores, seja no Brasil ou no mundo. Então, Isaac, eu comecei um projeto, eu trabalhava numa multinacional, né? E aí eu fazia bijuterias para vender, bijuterias do dia a dia. Aí meu primo recebe o diagnóstico e aí eu passei a entender um pouco mais o que era o autismo. E aí procurei algumas peças para fazer sobre isso. E eu entendi que o mercado não vendia nada daquilo. E eu comecei a criar resina, peguei alguns pingentes, colei MDF. Começou artesanal? Exatamente. Eu fui Nossa. fui a primeira pessoa a vender semijoias para autismo no estado do Rio de Janeiro há bastante tempo atrás. E aí, cada colar que eu entregava, eu escutava uma história. E aí eu fui entendendo mais um pouco sobre o que era aquilo, percebendo que a mãe precisava de um acolhimento e tudo mais. E aí eu criei um projeto. Eu saí da multinacional, né? E aí fui trabalhar em Nova Iguaçu. Eu criei um projeto de famílias atípicas e lá eu consegui acolher 800 famílias. Nossa. É. Dentro desse projeto, eu entendi que a minha filha Manuela, que hoje tem 9 anos, ela sempre foi diferente, né? Eu tenho uma filha de 12 anos, que é a Sofia, ela tem TDAH e tem ansiedade. A Manuela tem 9, e eu percebi a diferença de uma para outra. A gente que é mãe, a gente acaba comparando sem querer um filho, né? E aí a Manuela demora a falar, a Manuela não dorme, a Manuela passava madrugadas acordada, e a Manuela chorava muito para tudo. Então, a Manuela sentava em W e eu não entendia que ela era diferente, mas eu não tinha noção do que era o autismo. Então, eu digo que Deus me fez viver todo esse processo, que o propósito dele era Te capacitar. para entender o diagnóstico. E quando eu recebesse essa notícia, que ela me doesse menos. E não foi assim. No dia 30 de abril de 2024, eu estava imprimindo o diagnóstico, porque eu trabalhava com um neuropsicólogo, e ele estava emitindo todos os laudos das crianças que ele tinha atendido, né? E ele atendeu a minha filha, porque ele falou assim: Aline, a sua filha é diferente. Você pode trazer ela para me dar uma olhada? E ela passou para fazer esse acompanhamento, né? E nessa emissão dos laudos na impressora, eu grampeando, saiu da Manuela. Autista nível 1 de suporte. Nossa, então, assim, a sua história começou numa multinacional, trabalhando. Após isso, para complementar a renda, fazendo um trabalho artesanal. E, consequentemente, você foi se envolvendo com a pauta, se envolvendo com a causa, até identificar, 2 anos atrás, a sua própria filha, que já estava sendo gerada por você e sua família, com esse tipo de Transtorno. transtorno. Explica um pouco mais, deixa eu entender, como funciona esse sentar em W, quando o médico disse para você, ela é diferente, como funciona isso? Existe algum padrão específico para Não, identificar? existe o DCM-5 que você tem você tem que ter algumas qualidades, algumas. é, Como é que eu posso te São explicar? perfis São. específicos de quem possui. Isso. Por exemplo, a Manuela, ela tem uma seletividade alimentar. E o que isso quer dizer? Ela não come de tudo. A minha filha hoje não come arroz e feijão, Isaac. Todos os Nossa, dias. Não. Ela come o feijão se o pai dela fizer o feijão. Se ele não fizer, ela não come. Por conta do. Ah, Aline, isso é frescura, força. Não é. Ela não vai comer. Ela vai colocar tudo pra fora. isso é proveniente do transtorno. Da questão da seletividade alimentar dela. A Manuela hoje, ela se alimenta a grande maioria de frutas. Ela come todos os tipos de frutas. Privilegiadíssima, então. Pô,
Mas é muito difícil para uma mãe que tem um filho que tem uma seletividade alimentar, porque muitas vezes ele não come, ele está abaixo do peso. Ah, Ele entendo. tem que fazer ele tem que estar se nutrindo de outras coisas, às vezes de vitaminas, porque não consegue a alimentação. Por exemplo, a Manuela hoje, ela vai para a escola sem o uniforme. Porque ela não consegue hoje colocar o uniforme. No dia 2 de abril, eu sempre digo que o autismo, as pessoas falam assim: ah, mas é leve. Ele nunca vai ser leve, Isaac. Porque ele quis me mostrar no dia 2 de abril, que a gente fala sobre o Dia Mundial do Autismo, o quanto ele pode ser difícil. Porque a Manuela foi vestir o uniforme da escola, que até esse ano, até o dia 2 de abril, ela usava. Ela falou: mãe, o short não cabe. Eu falei: por quê? Ele tá apertado? Ela: não. O de 2 anos fica, o de 4 anos fica apertado. O de 6 anos fica largo. Eu não pertenço a esse mundo, mãe. Eu quero me matar. Nossa, a sua filha de 2 anos disse isso pra Ela, você? ela tem hoje tem 9. Ah, sim, sim. Ela falou isso pra mim. Agora há pouco tempo? É. E aí eu chorei muito, porque o autismo, ele tem um grande número de suicídios quando ele é nível 1 de suporte. Por quê? Porque ele tem todo o entendimento do que acontece no mundo, mas ele não consegue lidar com as suas emoções. A minha filha vai para a escola de chinelo, Isaac. Ela não consegue colocar mais o tênis. O tênis incomoda e ela chora. As pessoas falam assim: ah, põe de castigo. Não é, gente. Ela tem uma sensibilidade que não permite que minha filha vá. E você falou sobre essa questão é, do seu esposo, de tratar tudo isso. Como é viver isso em família? Porque você provavelmente tem uma família estruturada, você é casada. Como funciona isso? Então, Você, sua família, seu seio familiar, ele está estruturado nesse sentido? Então, eu fui casada durante 14 anos. Hoje não sou mais casada, mas ele me dá a rede de apoio que eu preciso. Ele é um pai presente. Ah, você é divorciada hoje. Isso, sim. Agora a pergunta que não quer calar. Esse divórcio se dá pelo distúrbio? Não, não. Ele é um pai super presente. A gente entendeu que não dava mais, né? Aí nos separamos. Só que ele é minha rede de apoio, porque eu não tenho Ah, pai, eu não tenho entendo. mãe. Qual o nome dele? William. William, parabéns, meu amigo. Continue aí tomando conta da sua família, tá? Deus abençoe você. Um forte abraço do programa. Por que que eu fiz essa pergunta? Porque eu vi você falando sobre essa questão da estrutura familiar e muitas das mulheres, quando descobrem que tem um caso desse na família, seja de qualquer linha de PCDs, porque eu não sou especialista da área, dizem que os companheiros abandonam, divorciam e vice-versa. Isso acontece? Sim, a cada 5 famílias, 4 homens vão embora. Por conta da doença, e não do relacionamento. Na verdade, não é Gente, doença, é um transtorno. é um transtorno. Isso. Então, quando a família descobre, a gente diz que a família passa por um luto. Luto por quê, Aline? Ele morreu? Não, ele não morreu. É porque quando a gente gera um filho, Isaac, você é pai, né? Então, assim, você Pô, eu cria, sou bobão demais. a gente cria algumas expectativas em cima dos nossos filhos. E aí a mãe fala assim: poxa, será que ele vai casar? Será que ele vai ter filhos, né? Como é que vai ser a vida dele depois? E eu vivi esse luto também. Quando eu recebi o diagnóstico da Manuela, eu chorei. E o pai dela falou assim: mas por que você tá chorando? Você colocou ela para avaliar porque você sabia que ela tinha alguma coisa. Eu falei: então, eu vivia de um lado dessa cerca. Eu era a pessoa que acolhia, eu era a pessoa que dava o colo. Hoje eu sou a mãe que muitas das vezes vai precisar disso. Vai precisar do abraço, vai precisar daquele Ah, colo. entendo. Então, a sua estrutura. Vou ser sincero pra você, Aline. Você é uma mulher guerreira, é uma mulher vocacionada. Eu fico, assim, muito feliz. Cada entrevista que aparece aqui, como você já sabe, todos que assistem ao nosso programa e participaram e já vieram aqui, sabe, não tem nada marcado. Nada. Nada, nada, nada. É tudo assim. Tudo na informalidade, tudo de forma natural. Por quê? Você é uma mulher vocacionada, cara. Você é um anjo nessa terra. Mas tem sido muito difícil, né? É difícil. Por quê? Porque eu compreendo, até mesmo por ser ignorante na pauta, por não conhecer, é, que o seu fardo ele é diferenciado, ele é mais pesado. Mas por que mais pesado? Porque além da sua família, além dos seus problemas pessoais, familiares, econômicos, como qualquer outro, você tem força para ser espelho para outras mulheres. Exatamente. Como eu disse aqui anteriormente, estou aqui com a Caroline Barbosa, sua filha, sua irmã, parecem irmãs. E olha só o que você está fazendo na vida de uma menina de 25 anos, assim eu posso dizer, tá? Caramba, vocês estão construindo para a sociedade, de fato, o que significa a palavra empatia.
Eu me sinto muito privilegiado por ter vocês aqui no programa, por ter a sua liderança aqui no programa, numa pauta tão complexa que é tratar de PCDs. Então, assim, me dirigindo agora para você, Carolina, agora eu percebo que você está muito bem acompanhada. Muito bem. Então, sendo mamãe, sendo irmã, tem muito a aprender. E com essa sua vontade, acredito sim que o movimento só tende a crescer. E parabéns por você tão jovem, estar buscando mesmo ajudar o próximo. E como isso aconteceu na sua vida? Eu costumo dizer que a gente precisa vivenciar para depois entender por que a gente vai viver aquilo, né? Digamos que eu precisei passar pelo processo para entender exatamente quanto era difícil e o quanto eu precisava aprender mais. Por falta de conhecimento, né? Eu perdi, digamos que 16 anos da vida do meu irmão. Porque através de viver um projeto político, um sonho político, eu consegui enxergar que meu irmão era diferente. Esse Entendeu? projeto político, esse sonho político que você diz, é em relação à rede de apoio? É porque você buscou reforço nessa rede? Ou porque você tem algum objetivo, algum sonho político? Deixa eu entender isso. Eu fui chamada para fazer um trabalho político. Ah, sim, que era da pauta. Isso. Ah, compreendi. Aí foi onde eu conheci a Aline, que eu digo que é um anjo na minha vida. Não é só porque eu tô perto dela que eu digo isso, mas eu digo que ela me mostra os caminhos exatos que eu preciso trilhar, né? Eu sempre enxerguei meu irmão de uma forma diferente, só que eu não tinha o conhecimento para entender o que ele tinha. Eu lembro que eu, na casa da Aline, ele me ligou e falou assim: eu preciso de uma ajuda. E eu não sei te dizer o que ajuda que eu preciso. Aí eu falei pra ela: amiga, eu preciso entender o que tá acontecendo com ele. Cheguei em casa, conversei com os meus pais e falei que a gente precisava entender a ajuda que ele precisava, né? Aí foi quando eu falei: Aline, vamos fazer uma avaliação neuropsicológica, porque eu acho que é necessário, né? Aí a gente fez a avaliação neuropsicológica, né? Foi dado que ele tem autismo nível 1 de suporte, TDAH e a depressão com risco de suicídio, né? Hoje ele tem 17 anos. Isso tudo vem no laudo? Tudo veio no laudo dele através da avaliação neuropsicológica que tem no Instituto de Ajuda. E como aconteceu essa sensibilidade sua para identificar essa ajuda que ele precisava e que não sabia qual ajuda necessitava? Ele sempre teve muita dificuldade na escola. Só que a escola nunca entendeu que era uma ajuda que ele realmente precisava. A escola achava que era preguiça, que ele vivia só dormindo por conta de preguiça. Aí ele falou pra mim: eu não consigo aprender, eu tenho muita dificuldade de aprendizado. Ele demorou a ler, ele demorou a fala, ele tinha o hiperfoco num... Por isso chamado de transtorno, não é isso? Isso, exato. Aí ele tinha um hiperfoco num desenho. O menino só vivia vendo aquele desenho. O menino vivia noites acordado. Então a gente achava que era uma birra de criança. Foi aí que eu falei com a minha mãe: alguma coisa diferente que ele tem hoje. Ele toma 5 melatoninas para dormir e às vezes não consegue dormir ainda. Com 17 anos. Vive o mundo dele e acha que aquilo ali é o suficiente para ele. Porque a sociedade não está preparada para poder abraçar ele. Então ele fala Entendo. pra mim: eu não consigo, eu não posso, não dá. Não, eu impulsiono ele todos os dias. Todos os dias ele tem que tentar. Todos os dias ele tem que mostrar para a sociedade quem realmente ele é e não se esconder por conta de preconceito, sabe? Sim. Assim, como eu disse pra Aline, eu vejo que, Aline, Deus tem um plano na sua vida grandioso. Questões de família mexem muito comigo, sabe? Muito, 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 muito. Principalmente quando se trata de criança. Essas pautas mexem muito comigo. E eu costumo dizer, inclusive até em palestras que eu realizo às vezes, que a sociedade está doente, tá? E a sociedade está doente não é por conta dos PCDs, não. Ela está doente porque ela não se permite a tomar o medicamento certo. O medicamento certo, na minha opinião, isso é uma opinião do Isaac Lima, é o seguinte: ide, pregai o amor e o evangelho a toda criatura. Jesus Cristo ensinou isso quando? Em reunião com seus apóstolos. Uma jovem de 25 anos, acompanhada de uma mulher, mãe, amanhã você será mãe,
você teve a sensibilidade de identificar o caso do seu irmão. Hoje, pelo jeito, é a referência na sua casa. Eu identifico isso, depois eu peço até que você se apresente um pouco mais. Porque estamos precisando de muitas Carolines como você, de 25 anos, preocupada com o irmão, tentando explicar pro pai e pra mãe que mesmo precisando ajudar, você não sabe como, mas vai buscar ajudar, acompanhada de uma mulher, mãe atípica, que sofre isso no seio de casa. E mesmo assim, parabenizo. Qual é o nome do seu marido novamente? William. Parabenizo você, William. Que mesmo assim é o suporte dela, é o suporte do filho, é o suporte da família. E tudo isso tem um porquê, um sentido de existir. Vocês, pessoas como vocês, são a cura para a sociedade. Então que fique de exemplo que vocês que passam por qualquer problema que seja, econômico, financeiro... Aqui, ó, caí jogando futebol. Gente, estamos nessa vida para viver. Estamos nessa vida para viver. Viver é muito fácil. Existir é difícil, que é o que vocês fazem. Vocês existem para o mundo. Eu tô muito feliz em ter vocês aqui, Aline, com toda sinceridade. E você também, Caroline. Me fala como é a sua família hoje. Você é uma jovem, tomando conta do seu irmão e seus pais. Como foi isso dentro do seu seio familiar? Digamos que não é fácil, né? Quando a gente recebeu o laudo, a gente entendia já que ia vir algo que a gente podia esperar. Só que a gente nunca espera o que é realmente. Relatos de suicídio, coisas do... Assim, ele vive no mundo dele, ele tem um quarto dele, ele fica ali e a gente tenta trazer ele sempre pra perto. Grava os vídeos dele no mundo dele. Tá fora, ele é outra pessoa. No mundo dele, ele consegue, sobreviver, né? Digamos assim. Meu pai hoje, atualmente, ele é pastor, né? A gente sempre seguiu essa liturgia da igreja e tudo mais, sendo que na igreja ele já era uma criança que não parava. Qual o nome do seu pai? Marcos. Pastor Marcos, Deus continue abençoando suas orações e também as suas ovelhas na sua igreja. Parabéns pela família que tem. Aí minha mãe hoje é cozinheira atualmente, ela trabalha no restaurante. Qual o nome dela? Daisy. Dona Daisy, mulher guerreira. Um abraço do programa pra senhora também. E a gente tentou sempre abraçar ele, né? Quando a gente recebeu o diagnóstico dele, a gente... não que a gente trate ele diferente, né? Tem que Mas ter a uma gente atenção trata ele com uma atenção especial, melhor. né? Eu lembro que ele falou assim, eu não sei como que vai ser agora. Eu falei, cara, tu vai continuar vivendo. Você vai ter que mostrar pra sociedade quem você é e pronto, não vai esconder. Tiver que usar o colar de quebra-cabeça, você vai usar. O colar de girassol, você vai usar, não tem problema algum. E ele fala assim, eu sou o único irmão diferente. A gente tem um irmão de 32 anos, eu tenho 25 e ele vai fazer 18 anos agora em dezembro. Aí ele fala, eu sou o diferente. Eu falei, não, você veio diferente para ensinar a gente a sobreviver de uma forma melhor. Entendeu? Hoje a minha família, graças a Deus, é bem estruturada. A gente tem um acolhimento um com o outro. E assim a gente vai conseguindo juntar as nossas peças dos nossos quebra-cabeça para que a gente consiga entender ele. Hoje é um adolescente, né? 18 anos vai fazer. Então não é fácil. Mas a gente consegue. Eu fico muito surpreso com essa sua maturidade. Não poderia ser diferente, tendo a mãe que tem, tendo a irmã que tem, não tem como ser diferente. Agora, volto a repetir, vocês são anjos nessa terra, tá? Vocês são anjos nessa terra. E eu, assim, eu me considero um guerreiro, tá? Dentro da minha vida, dentro de tudo que eu conquistei, tudo que eu construí, tudo que eu tenho um dia eu pedi em oração. E agradeço muito a Deus por isso. Mas eu não sei se estaria preparado o tanto quanto vocês estão para lidar com uma situação como essa. Deixa eu te falar, Isaac, eu também não, eu achei que quando eu recebi o diagnóstico, eu achei que também não seria. A gente não nasce com uma cartilha. Acontece, o filho chega pra gente e agora? Ele não vem com o manual junto com o diagnóstico, sabe? Quando você recebe, você fala, e agora? Eu vou pra onde? Eu vou fazer o quê? E a gente acompanha algumas mulheres, né? Porque eu sou presidente do Instituto Te Ajudo, que foi o primeiro instituto a fazer a Você tem um instituto? Isso. Sério?
Sim, foi o primeiro. Nossa, e você trabalha no instituto? Eu trabalho no instituto junto com ela. Foi lá onde eu descobri o autismo do meu irmão. Então nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, já já. Até porque eu quero saber sobre o colar quebra-cabeça, por que vocês estão com essa roupinha tão bonitinha, colorida de quebra-cabeça e esses equipamentos aqui. Não sai daí não, já estamos voltando.